大家好，我们正在不直播，我们又不直播，nós novamente não estamos ao vivo. 我是顾浩老师e 欢迎大家。Eu sou o professor Juan, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e hoje a gente está com a nossa aula de número 16, na verdade é Mandarim Live número 208 e é a aula 16 remake das aulas básicas. A gente está aqui com o nosso projeto de aulas gratuitas toda terça-feira, no momento sempre às 10h10 da manhã, e a proposta é que você tenha acesso às aulas básicas. A gente está aqui regravando todas as aulas que a gente já fez, melhorando a qualidade do som, melhorando a qualidade da imagem. Então esse projeto ele funciona da seguinte forma: toda terça-feira a gente tem uma aula ao vivo, gratuita, que ela só fica disponível por uma semana e depois ela sai do ar. Para você ter acesso a todas as mais de 200 aulas que a gente já fez, você basta assinar o grupo, né, a comunidade VIP, pagando R$1 por dia. Você paga R$365 uma assinatura anual e vai ter acesso por um ano a todas essas aulas. E também tem a possibilidade de pagar mensalmente, né, o preço de uma pizza, mais barato do que uma pizza, que você mantém aí acesso a todas essas aulas. Mas essa aula aqui ainda é básica e eu quero oferecer mandarim básico gratuito para todo mundo que tem aqui pelo menos acesso ao YouTube. Então a gente vai continuar com a nossa saga. Essa é a nossa penúltima aula dessa série. Então depois a gente vai, a última aula na semana que vem, todas essas aulas vão ficar fixadas, e a semana seguinte, né, da aula 17, a gente vai seguir com o nosso projeto de aulas que somem em uma semana. Então essa aula vai ficar fixa, a aula da semana que vem vai ficar fixa, e todas essas entre a aula 1 e a aula 17, entre a aula 0 e a aula 17, vão ficar fixas. No total 18 aulas de mandarim básico para vocês. Hoje é a nossa última aula de mandarim básico, e eu vou correr aqui para colocar tudo que eu considero básico para você partir para o intermediário, para acompanhar as mandarim lives. E a gente aprendeu muita coisa nessas 18 semanas aqui, e eu espero que você esteja gostando, porque essa saga aqui de aulas básicas está chegando ao final. Mas não precisa terminar o curso de mandarim aqui. Como eu disse, você pode seguir com a gente, aprendendo, acompanhando as aulas ao vivo semanalmente. E também tem os cursos pagos da Academia Gurhan. Aqui embaixo tem o link na descrição, tem links, né, onde você pode comprar mini curso mega intensivo, a própria comunidade VIP para você ter acesso às mandarim lives, e o curso completo que engloba tudo. Ele é focado para falantes do português que querem sair do básico, do zero, completamente zero, até o avançado. Ele é o curso mais completo do Brasil, que você tem acesso a todos os materiais que a gente tem na Academia Gurhan. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, segue nas outras redes sociais, e vamos começar com a nossa Mandarim Live número 208, aula 16. Então, para aquecer, como eu sempre coloco aqui, nós temos os nossos ideogramas novos. Então, nessa aula a gente tem a particularidade que ela é a aula com o maior número de palavras novas que a gente fez aqui. São 53, se eu não me engano, 53 palavras novas. É muita palavra? É, como se fosse um chefão, porque a próxima aula é uma revisão. Então, você já estava acostumando aqui com todas as aulas do básico. Eu imagino que talvez 20 palavras não seja tanto. A gente divide aí ao longo da semana para você aprender 3, 4 por dia. Mas dessa vez tem 50, que é bastante coisa. Mas são só 17 ideogramas inéditos. Então, todos os outros ideogramas que vão estar presentes nas palavras de hoje, você já viu aqui na nossa aula básica. Então, não é uma novidade os outros ideogramas. E a gente está, na verdade, misturando os ideogramas que a gente já conhece para formar palavras novas. Porque a ideia do mandarim é essa. É um quebra-cabeça que você vai juntando as pecinhas e vai formando novas figuras, novas ideias, novos vocabulários. Vamos aquecer com esses ideogramas, e eu gosto sempre nessa fase inicial que vocês treinem a pronúncia, aqueçam a voz. Então foca na pronúncia, na audição, na sua capacidade de reconhecer sons e de reproduzir, e identificar o pinyin, que é aquele sistema de transliteração, um sistema de pegar o som do chinês e converter para o nosso alfabeto. A gente chama de transliteração. Esse é o momento que você tem que praticar isso para você conseguir ler o pinyin de forma adequada. Os ideogramas, não se preocupa ainda. Mas se você já estudou antes, se você já sabe
o significado das palavras que eu falar aqui, você já sabe usar no contexto, aí sim você tem que saber ler e escrever. A hora de você aprender isso é agora. Vamos lá. Começando com a primeira palavra é tá, tá. Como se escreve essa palavra? Que som é esse? Repete comigo, você tem que praticar em casa também. Tá, tá. Que tom é esse? Depois a gente tem aqui a palavra 2, que é kai, kai, kai. Então isso aqui se escreve com Q, com C, com K. Presta atenção no som. Kai. E é o primeiro tom, o segundo tom, o terceiro tom ou quarto tom. Passarinho, que tom é esse, né? Que tom é esse? Só os idosos vão saber a referência. Então, kai. A gente vai aprender o significado dessas coisas na aula de hoje. Terceiro é chou, chou, chou. Repete comigo. Chou. A próxima palavra é nan, nan, nan. Depois nós temos ni, ni, ni. Em seguida nós temos hai, hai, hai. Que tom é esse? Sui, sui. Repete comigo. Sui. Xie, xie, xie. Pan, pan, pan. E aí? A dúvida é P ou é B? Termina com N ou termina com NG? Mais uma vez. Pan, pan. Qi, repete. Qi. Yang, yang, yang. Bi, bi. Cha, cha, cha. Zui, zui, zui. Próxima palavra. Xin, xin, xin. Rá, rá, rá. E por fim, lang, lang, lang. Ok, muito bom. Então, vamos revelar aqui qual é o PIN de todas essas palavras. Olha só. Então aqui temos tá, kai, chou, nan. Repete comigo. Ni. Você, é rapidinho. Ni, ni, hai, sui, xie, pan, qi, yang, bi, cha, zui, xin,热,冷. 很好, muito bom, 很好, 很好. E agora, que palavras essas daqui vão formar a partir da aula de hoje? Né? Então, tem uma coisa que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte: a gente viu, o foco hoje da aula, né, é comparação, estruturas comparativas, como diz aqui no título da aula, você aprender a comparar uma coisa com a outra, que isso eu ainda acho o finalzinho assim, das aulas básicas, né, dizer o que é um maior que o outro, melhor do que o outro. Então, a gente vai aprender isso aqui. Mas tem algumas palavras que eu considero básico, que eu quero que você saia desse bloco de aula sabendo, que eu acabei entendendo elas no final, que ficaram de fora. Então, por isso a gente tem muitas palavras nesse vocabulário, mas são muitas palavras com ideogramas já conhecidos. Então, por exemplo, eu não aprofundei nas possibilidades de uso quando a gente viu a palavra yo, que é verbo. Então, às vezes você pode se deparar com essa palavra e não ter certeza do significado dela. Eu quero que você saia daqui com certeza do que ela significa. Então a gente viu que yo é o verbo ter.
You, a gente já viu isso lá atrás, se não me engano, na aula 5, aula 6. Né? You é o verbo ter. Yoda, Yoda. Lembrando que o the é a partícula, o ideograma que adjetifica as coisas. Então, você está falando que não importa o que vem depois, né? Você está falando de algo. Yoda é o que tem, é o que há. Então, são as coisas que há. Você está falando do que existe, né? Lembrar que o verbo ter e haver são sinônimos. Então, é o que existe. Mas está indefinido a quantidade, está indefinido quantos são, de quanto você está falando. Então a gente fala que Yoda significa alguns. Né? Você falar Yoda, Yoda Mei Lai. Né? Yoda Mei Lai. Mei quer dizer negação, para o próprio verbo Yo, mas serve para negar o passado. E Lai é o verbo vir. Então, eu vou explicar o contexto. Você falou Yoda Mei Lai, você está dizendo que tem alguns que não vieram. Né? Você está falando que houve quem não veio. Yoda Mei Lai. Yoda bu chi, Yoda bu chi, tem alguns que não comem, né? Yoda bu chi, alguém pergunta assim, será que seus convidados, né, para sua festa de aniversário comem essa comida que eu preparei? Você pode falar Yoda bu chi, quer dizer, alguns não comem, né? Então, você pode traduzir livremente que Yoda significa não, alguns, mas lembrando que a morfologia da palavra, a formação dela é tem alguns que, né? Tem alguns que, e aí você vai dizer essa característica depois. Existem alguns, né? Os dos que tem não fazem aquela característica ou fazem aquela característica. Você está se referindo a alguns, isso daqui é praticamente um adjetivo. Temos aqui o Youmin. Youmin quer dizer o que tem nome. Min é nome. Então, Youmin quem tem nome é renomado, ou seja, famoso, em outras palavras, né? Famoso. Então, Youmin quer dizer famoso. Han Youmin, muito famoso. Mei Youmin, não é famoso, não tem nome. Shihou, Shihou nós vimos que é tempo, momento, né? Chama Shihou. E aí, You Shihou significa tem momentos, tem alguns momentos que isso acontece. Então, isso é um advérbio de tempo que você vai explicar às vezes, né? Existem ocasiões que isso acontece. Tem shihou, tem momentos. Então, quando você quiser dizer às vezes, você pode dizer you shihou. Juan, você gosta de comer pizza? You shihou. Né? Quando você estuda chinês? You shihou, 我学中文. You shihou, 我学习中文. Espero que vocês lembrem de tudo isso que a gente já viu, né? You shihou, tem momentos. 我学习, estudo 中文, chinês. 有时候我学习中文. Então, a gente pode traduzir livremente como às vezes. Tem 有用. Aula passada a gente viu 用, que quer dizer usar. 有用é algo útil, né? Tem utilidade. Então, tem utilidade ou útil. Então, são 4 palavras derivadas do you, que está no vocabulário básico. Se você entende do you, é esperado que você entenda essas 4 palavras. E eu estou ensinando porque futuramente, as próximas Mandarin Lives nível intermediário, a gente vai ver músicas que vai ter esse tipo de expressão, que podem ter esse tipo de expressão. E eu quero que vocês já saibam disso, porque vocês viram as aulas básicas. Não quero ter que explicar isso novamente lá na frente, entende? Temos aqui 5 palavras derivadas do verbo tá. Essa palavra tá, esse ideograma tá, significa bater. Bater em termos gerais, é muito abstrato, né? Porque no próprio português, eu sempre faço a comparação com o português, que é a nossa língua nativa, existem muitas expressões com o verbo bater. A gente pode bater uma aposta. Aqui na Bahia, o pessoal em Salvador fala muito, quer bater uma aposta? Né? Tem também bater papo. Então, não é literal, bater papo significa conversar. Temos também bater o rango. Né? Aqui o pessoal também fala, vou bater o rango. Quer dizer o quê? Comer. Né? Bater o ronco quer dizer dormir. Tem também bater perna. Bater perna quer dizer passear, caminhar. Então, no português nós temos muitas expressões usando o verbo bater. Né? Tem diversas. Tem bater o telefone na cara. Tem... deixa eu ver o que mais. Enfim, tem muita coisa. Mas, então, no mandarim, eu já antecipo para vocês que tem muito mais. Eu consigo facilmente mapear aqui mais de 10 expressões, mas não são todas que são básicas.
Das básicas, eu considero essa daqui. Tá, significa pegar um carro, chamar um carro, chamar um táxi, chamar um carro, pegar, né? Porque tsuo significa pegar o carro, a gente já falou isso antes, mas tá significa chamar um carro, chamar um táxi, né? O carro de aplicativo, a gente pode tsuo, que é pegar um carro, no sentido de se locomover no carro, mas tá significa chamar o carro. Eu vou chamar o meu carro, né? Temos dianhua devia ser ensinado aqui até separadamente, que significa telefone, tá? A gente viu celular, que é shouji, mas o verbo telefonar ainda está preso ao passado, ao telefone. A gente não fala shouji, a gente fala dianhua. Dianhua significa celular. Consegue repetir comigo? Dianhua. Terceiro tom, quarto tom e quarto tom. Dianhua. Dianhua significa telefonar. Dianhua. Então, eu vou telefonar. 我要打电话. Eu não gosto de telefonar. 我不喜欢打电话. Ok? Então, isso daqui é um verbo muito útil. Temos também 打开. 打开significa abrir. Kai significa a ideia de aberto, abrir, né? Porque o ideograma ele representa a ideia. E aí o verbo abrir a gente usa como 打开. Então é um verbo aqui que vocês podem aprender a abrir. E qiu poderia ser usado também separadamente, né? Tanto como todas as palavras depois do a gente pode aprender separadamente em outro contexto, né? Chu é carro, dianhua telefone, kai é aberto, abrir, e qiu é bola. Mas vocês podem usar isso em outro contexto, aumentar o vocabulário de vocês e colocar na lista, mas eu estou ensinando os verbos que tem o verbo né? As expressões com o verbo porque aí vocês aprendem os dois de vez, e o verbo é muito usado. Então, qiu significaria literalmente bater bola, que você já sabe que não é bater na bola, não é pegar a bola e bater em algum lugar, é um esporte, né? Só que no português do Brasil, se eu falo, e aí, vamos ali bater uma bola? A gente imagina logo futebol. Eu gosto de bater uma bola no final de semana, é futebol, né? Então, por que bater bola não é basquete? Por que bater bola não é handball, não é vôlei? É engraçado isso, né? Normalmente bater bola virou futebol no Brasil. Então na China, eles também usam a expressão bater bola, qiu. Porém, o esporte que é conhecido por bater bola é o basquete. Então se um chinês chamar você pra qiu, o homem lá é qiu, literalmente é bater bola, mas ele está chamando para basquete, não é para jogar futebol, tá? Então aqui qiu é jogar bola, né? A tradução bater bola, jogar bola, mas é associado ao basquete. Então repete aqui 9 palavras novas. Repete comigo. Quero ver você sabendo pronunciar isso. 有的, 有名, 有时候, 有用, 打车, 打电话, 打开, 打球. Muito bem, 很好. E aí, aqui nós temos masculino e feminino, que até agora não expliquei, mas é muito básico, a gente não pode sair do básico sem aprender esses dois. Inclusive, é o que vai ajudar você a identificar os banheiros masculino e feminino, né? Então, nan significa masculino e nu é a ideia de feminino. Vamos colocar aqui masculino e feminino. Além do símbolozinho, né, um bonequinho com vestido representa a mulher, um bonequinho sem vestido a gente representa como um homem nos banheiros. Mas é comum vocês encontrarem estes ideogramas aqui, ó. Mais uma semelhança entre os ideogramas chineses e os símbolos que a gente utiliza no dia a dia. Então, nan é masculino, nu é feminino. E aí, juntando com palavras que a gente já aprendeu anteriormente, a gente consegue entender algumas coisas. Por exemplo, masculino, panho é amigo, né? Então, masculino com panho
vira amigo homem? Não, aqui acaba sendo muito próximo do inglês, que é namorado. 女朋友, namorada, ok? Então, 男朋友, namorado, 女朋友, namorada. Deixa eu subir aqui que eu já percebi que está cortando na câmera. Então, 男朋友, namorado, 女朋友, namorada. Repete. 男朋友, 女朋友, 男朋友, 女朋友. E aí, você tem 男朋友 ou 女朋友? Você tem? Não sei. Você responde aí e fala 我有男朋友, 我有女朋友. Aí a gente tem aqui 男人, 男人 significa pessoa, masculino é homem, né? E 女人, mulher. 男人, 女人, 男人, 女人. Nós temos também 男生, 男生 e 女生. 男生, 生 vem de estudante, né? Vem de 学生. Na verdade, 生 sozinho tem outro significado e que originou a palavra 学生. Mas nesse contexto aqui, 男生 está associado a estudante homem, né? Então, estudante homem, né? Aluno, a gente pode colocar como aluno e aluna para ser coerente com a ideia de gênero aqui, né? Então a gente pode botar aluna e aluno aqui. São pessoas que estudam, nan e nu, aluna. E aí, muitas palavras em chinês, você originalmente não tem um gênero especificado na palavra, e aí quando você coloca esses prefixos, acaba sendo associados a homem ou mulher. Por exemplo, erzi. Erzi naturalmente é filho. Filho. A gente já viu esse ideograma ar, mas não vimos esse significado. Erzi é filho. E nuer acaba virando filha. Então, você é erzi ou é nuer? Você tem erzi ou tem nuer? Você tem filho? Ni ou erzi ma? Você tem filha? Ni ou nuer ma? Não pode esquecer do ma. Mas se você quer falar sem gênero, filho ou filha, normalmente os chineses usam a palavra criança. Então aqui vai, a palavra criança em chinês é haizi. Haizi. Então, haizi é criança. E os chineses não costumam perguntar se você tem filho ou filha. Pergunta se você tem criança. Então, perguntar se a pessoa tem filho ou filha, em mandarim, a pergunta vai ser Ni you haizi ma? Ni you haizi ma? Eu não tenho filho nem filha, eu não tenho criança, né? A gente fala 我没有孩子. 我没有孩子. Acompanhou até aqui? Então eu sei que eu estou um pouco rápido, mas que essa aula tem muito vocabulário e eu não quero gastar tanto tempo assim. Mas a aula é vídeo, é gravada, vai ficar fixada aqui. Então você pode reassistir depois, pode diminuir a velocidade. Mas vamos recapitular aqui essa segunda parte. Nan, masculino. Nan, 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 masculino. Ni, 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 ni. Né? Tem que respeitar os tons. Nan, 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 ni, ni, ni. 男朋友, 男人, 男生, aluno. 女朋友, 女人, 女生. Então, vamos gravando por partes, né? Não pega essa aula e tem que aprender as 8 palavras. Foca em gravar o nan e ni hoje. E aí depois você começa gravando o que você é. Né? Você é 男朋友 ou é 女朋友? Você é 女人 ou é 男人? Você é 男生 ou é 女生? E depois você grava o outro. Vai por parte. Grava hoje uma metade, amanhã outra metade. Enfim, esse conteúdo também é bom lembrar, caso você tenha esquecido das primeiras aulas. É conteúdo para uma semana de estudo. A gente tem esse encontro semanal e a aula é extensa, a aula é densa, a aula tem muito conteúdo aqui, porque é para você estudar a semana inteira. E idioma é isso, tá, gente? Idioma tem que ter consistência, tem que ver um pouquinho todo dia. Foi assim que você aprendeu português. Você aprendeu português falando todo dia, escutando todo dia, tentando falar todo dia, escrevendo todo dia. Então, mandarim não vai ser diferente. Não pense que você vai se matricular numa escola presencial, que todo sábado de manhã você vai lá e 2 vezes na semana você vai fazer os exercícios de casa e que você vai chegar na fluência rapidão. É até possível, mas vai demorar anos. Então, mandarim é todo dia. E aqui, mandarim live toda semana com conteúdo para você estudar todo dia de graça. Vamos seguir. Haiz é criança, Nan Hai, aí já é uma criança do sexo masculino, Nu Hai,
é uma criança do sexo feminino. Então, Nanhai é garoto, pode ser traduzido como garoto, garota. No caso, garoto ou menino, garoto, menino. E Nihai, esse er aqui, na verdade, acaba sendo um sufixo de uma região da China. Você não é obrigado a falar, nesse caso aqui, o er você tem que falar, o Nier tem que falar. Mas Nanhai, Nihai, não é obrigatório. Você fala Nanhai, Nihai, é um pouco até difícil de falar se não está acostumado. Então é Nanhai, Nihai. Pode falar Nanhaizi e Nihaizi também, tá? Isso vai variar dependendo da região da China, do sotaque. Não fiquem presos a isso. O chinês padrão, você pode falar tanto Nanhai ou Nihai, ou Nanhaizi, Nihaizi, mas a China pode variar. E no geral o er vai estar associado a filho ou filha, tá? Não, se for haizi, vai ser criança, garoto, jovem, né? Não é necessariamente com filiação, pai, mãe, nesse sentido. Garota, menino. Seguindo a lógica de pegar palavras básicas, né, ideogramas básicos e palavras derivadas a partir desse ideograma, eu quero ensinar para vocês mais uma sequência de palavras nesse sentido de construção, porque assim você, em uma tacada só, aprende um monte de palavrinha. Então, xiao, nós já vimos lá atrás que é pequeno, lá na aula 3, na aula 4. E tá, é grande, mas a gente não viu foi a quantidade de palavras que é possível se formar com xiao. Por exemplo, xiaohai, haiz é criança, xiaohai é como se fosse criancinha, garotinho, também sem gênero, né? Então você fala, encontrei no metrô uma garotinha, encontrei no metrô um garotinho que deu um sorriso para mim porque eu era estrangeiro. Isso acontece muito comigo lá na China. Então, você quer descrever essa pessoa, você chama ela de xiaohai, quer dizer criancinha, né? É para dizer que é bem jovem mesmo. Xiaohai, diria que de 10 anos para baixo é xiaohai. Aí nós temos xiaojie. Xiaojie, jie, a gente já viu essa palavra lá nos irmãos. A gente viu Gugu, Didi, Jie, Jie, Meimei. Gugu, Didi, Jie, Jie, Meimei. Esse jie é de irmã mais velha. Só que quando a gente fala xiaojie, não é irmãzinha, não é literal. Tá? Quando a gente diz xiaojie, a tradução que melhor representa essa palavra, dentro de todas as possíveis falta de entendimento, né, falha na comunicação a partir dessa palavra, é rapariga. Tá? Eu vou colocar aqui rapariga. A galera do Nordeste já deve ter pensado assim, porque eu sei que aqui de Salvador, Bahia pra cima, o pessoal já chama rapariga com um sentido negativo, né? Filho de rapariga, o povo fala assim. Então, rapariga, gente, da mesma forma que no Brasil soa estranho porque é pejorativo, na China, xiaojie também vai soar pejorativo, tá? Mas originalmente, rapariga é feminino de rapaz. A galera de Portugal, São Tomé e Príncipe, que está assistindo essa aula aí, né, Moçambique, Angola, talvez não entenda que rapariga no Brasil é pejorativo. O pessoal de Portugal usa rapariga o tempo todo. Então, feminino de rapaz, rapariga. Na China, acontece esse mesmo fenômeno em relação à China e continental e Taiwan. Então, em Taiwan, em Hong Kong, você pode usar xiaojie. As pessoas não torcem a cara para você, eles entendem que é o feminino de rapaz. Porém, se você fala isso na China continental, as pessoas já olham estranho para você, porque tem o mesmo sentido pejorativo que no Brasil. Tá? Então, evitem falar isso na China continental para você evitar mal entendimentos, né? Você não ter problemas das pessoas entenderem errado o que você quer dizer. Uma forma de você driblar isso é dobrar o jie, que já muda o significado da palavra, já fica irmãzinha, né? Não xiaojie. Então, se você for chamar alguém, uma moça, uma pessoa, uma mulher jovem, você pode chamar de xiaojie para não ser mal interpretado. Porque o mesmo efeito que acontece no Brasil, acontece na China em relação a esse termo. Inclusive, eu acho curioso
eles consideraram isso um termo básico para cobrar no HSK. Então, você, além de aprender a palavra que significa feminino de rapaz, você tem que entender também culturalmente o que essa palavra representa lá na China. Então, seguindo aqui, nós temos xiaopanhou. Xiaopanhou, panhou é amigo, a gente conheceu desde o início essa palavra. Xiaopanhou é amiguinho, coleguinha, amiguinho, coleguinha. Tem um sentido muito parecido com o que a gente usa no Brasil. Então, você vai cumprimentar colegas, amigos, jovens, crianças, né? Você pode chamar xiaopanhou. Em vez de falar xiaohaya, porque às vezes a criança, quando está ali nos 10 anos, ela já não gosta de ser criancinha. Mas amiguinho pode ser, né? Principalmente se você é um adulto e você conversa com uma criança, você pode chamar, ei, amiguinho, porque está clara a diferença de tamanho. Está claro que aquela criança é muito menor que você. Então, ele não se importa tanto de se chamar de xiaopanhou. Talvez um adolescente, pré-adolescente, fala,我不是小朋友, 我不是小朋友. Mas, às vezes, xiaohai é menor ainda, né? Xiaohai vai lá para os 5 anos de idade. Então, você pode chamar os colegas de 7, 8, 9, 10 anos, até 11, talvez, de xiaopanhou. Talvez, eu acho que na fase ali da pré-adolescência, eles já não gostam tanto de ser chamados de xiaopanhou. Xue é estudar. Xiaoxue é a fase do estudo que você está na infância ali, né? Pequeno. Então, xiaoxue é como se fosse o ensino primário. É até o 6º ano, por ali, a gente chama de xiaoxue. Da alfabetização até o 6º ano, pode ser considerado ali xiaoxue. Até o 5º ano, vai. Xiaoxue é a primeira fase de ensino. Xiaoxueshan é o estudante, xueshan é estudante, que está nessa primeira fase de ensino. Estudante da primeira fase de ensino. Tá, a gente já viu que é grande. Taxue é o ensino grande, né? O ensino que você está ali na fase grande. No caso, Taxue se refere à universidade, tá, galera? Então, Taxue é a universidade. Você está onde? Eu estudo na universidade, eu estudo na Taxue. É tanto o local físico quanto a etapa de educacional, né? A etapa educacional. Aí a gente tem Taxueshan, que é estudante universitário. Taxueshan é estudante grande, né? Estudante universitário. E o do meio, né, o ensino médio, que a gente chama de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, a gente tem aqui Zhongxue, essa etapa, ensino médio, que engraçado que no inglês a gente chama isso de high school, né, e é ensino alto, no chinês é parecido mais com o Brasil do que nos Estados Unidos, do que com o inglês. Então é Zhongxue, o ensino médio. Na verdade, não, agora é uma mistura, lembrei aqui que estava cometendo uma gafe. Zhongxue é o ensino ali entre o 6º ano e o 9º ano. Para ser o ensino médio é Gaozhong, né? Gao, alto, que a gente viu o Gaoxin. Gaozhong, aí sim, é o ensino médio. Isso aqui não é ensino médio não, confundi aqui. Ensino meio, né? Colocar assim, meio. Seria a segunda fase de ensino. Ok? É isso. Segunda fase de ensino. E aí a gente tem o Zhongxueshan, que é o estudante que está ali entre o 6º ano e o ensino. Então, recapitulando, a gente tem o Xiaoxue, Zhongxue, Gaozhong, Gaozhongxue, Gaozhong só chama de Gaozhong, e Taxue, ok? Coloca aí em ordem no caderno de vocês, que é estudante da segunda fase de ensino. Então, em chinês a gente separa assim, Xiaoxue, Zhongxue, Gaozhong, 大学 ok? 小学中学高中大学 E aí tem outra palavra básica que eu tinha esquecido de trazer isso para vocês, desde os números. Eu não queria colocar esse conteúdo sobrecarregando a aula de números, mas eu também não posso acabar as aulas básicas sem ver isso daqui. Sui é o contador, a gente pode chamar ali de classificador de idade, é a unidade que fala de idade. Então, quando você pergunta a idade da pessoa, você vai ter que sempre responder o número mais o sui. Se você só falar o número, as pessoas não vão entender do que você está falando. Então, tanto para perguntar a idade, quanto para responder a idade, você tem que contar as unidades de idade, que é o sui, né? No inglês, a gente é obrigado a falar years old,
No Brasil a gente não fala nada, a gente fala quantos anos você tem? Eu tenho 25, tenho 30, aí a gente não precisa falar, né? E no caso do mandarim a gente tem que falar o número mais o sui. E como é que faz pergunta de idade? É simples, né? A gente já viu aqui que quando a gente quer saber uma pergunta de número, a gente usa o pronome interrogativo de, terceiro tom, de, que ele representa quanto, né? Um X. Quando você pergunta assim, quantos anos você tem? No mandarim a gente vai falar, você tem X anos. Né? Esse X vira uma lógica matemática, transforma a frase em uma lógica matemática onde você quer saber o valor de X. E aí, de acaba sendo o pronome interrogativo quantos, mas eu gosto de converter ele para essa lógica da matemática. Então, como é que a gente pergunta a idade? Ni qi sui. Ni qi sui. Ni qi sui é idade, né? Você vai perguntar a idade da pessoa. Ni qi sui. Esse é o jeito formal de falar, e quando você responde, você fala, eu tenho 20 sui. Não precisa falar o verbo ter, tá? Não usa o verbo ter, na verdade, se usar é errado. Então, ni qi sui. Para a pergunta não precisa o verbo ter, a gente não tem, a gente não possui a idade, a gente é aquela idade, né? Então, ni qi sui. Aí você responde, 15 岁, 15 anos, 20 岁, 30 岁, ok? Simples. E aí tem uma dica agora cultural. Essa é a forma básica de você perguntar a idade. Anota isso aí. Você pergunta a idade, ni qi sui, ni qi sui. Isso é comum usar esta pergunta específica em Taiwan. Na China, criou-se um hábito de que você só pergunta dessa forma para crianças, para jovens, pessoas muito jovens, né? Ali, até a fase da pré-adolescência, deixa passar essa moto, bom, até a fase da pré-adolescência, que é você quer saber a idade, normalmente a gente usa esse termo para jovens, para se apanhar, né? Se a pessoa já é adulta, a gente já é grande, a gente pergunta com outra expressão, que é duota. Mas isso é um hábito cultural, né? Em Taiwan, as pessoas sempre usavam ti sui comigo, eu sempre ouvia o ti sui em todos os lugares. Na China continental, que as pessoas têm esse hábito de não usar o ti sui para pessoas adultas. É como se fosse uma pergunta usada mais para criança, esse ti sui. E aí, talvez você tenha a dúvida de, Juan, qual é a idade, né, que a pessoa pode perguntar o ti sui? Gente, você não tem como saber a idade da pessoa previamente. Então não existe uma idade. Se a pessoa tem mais de 10 anos, você usa o duota. Mas você ainda está perguntando a idade porque você não sabe a idade da pessoa. Se a pessoa fez 10 ontem, você não vai perguntar ti sui? Então não existe essa regra assim cravada na pedra que não pode perguntar. Não existe isso. Você vai, na verdade, ver se a pessoa está muito jovem, ni sui, ou então ni duota. Você pode usar o duota para tudo logo, que a criança vai entender, mas essa aqui é o jeito mais tradicional de perguntar, que foi culturalmente distorcido, levado para esse lado mais infantil, tá? Então, duota, literalmente, é o quão grande você é. Do é muito, tá é grande. O do tá abreviado aí, o muito pouco. Do shao, tá, né? Duota. Ni duota sui su. Né? Qual é a sua idade, quão grande é a sua idade, a gente pode dizer assim. E é isso. Então, ti sui, a sua idade, qual é a sua idade? E duota é outra forma de perguntar idade. Qual é a sua idade? Anota aí no caderno de vocês. Não podia deixar de passar essa na aula básica. E agora, estamos chegando na reta final de vocabulário. Só tem mais esses 11 vocabulários aqui, que é algumas palavras derivadas de i, né? Se vocês observarem bem aqui, i xie, i pan, i qi, i yang. Todas essas expressões começam com o ideograma i de um. Mas eu estou aqui trazendo isso justamente para chamar a atenção de vocês de que nem todas as palavras que começam com o i, eles representam o numeral 1, né? Então tem algumas expressões que eles derivam ali da ideia de unidade,
unidade a palavra, de uma unidade. Quando você tem um grupo, é uma unidade. Um indivíduo é uma unidade. Então, ele junta a ideia de unidade, mas não dá a ideia de quantidade. Então, se é praticamente o plural de g, né? A gente não fala ig para dizer um, e se é como se fosse uns, né? O se vai dar a ideia de plural. Então, e se quer dizer alguns. Eu e se existem alguns. Eu e se há alguns, né? O eu tem. Aí você que é ligado, você que está ligada na aula, perguntou, então Juan, eu e se é a mesma coisa que Yoda? Sim. São palavras sinônimas. Então você pode falar有一些人, tem algumas pessoas, né? 有一些人不喜欢学中文. Tem algumas, que quer dizer, você está entendendo já o que eu estou falando em chinês. 有一些人不喜欢学中文. Tem algumas pessoas que não gostam de estudar chinês. Se eu falar 有的人不喜欢学中文, é a mesma coisa, completamente igual essa frase, tá? Então, há alguns, tem alguns, 有一些, 一些, tá? 这些, que lembra do 这, na e na, vai saber que 这 é este, como é plural, né? 这个 é singular, este. 这些, estes, né? Então, estes. Interessante saber isso antes de acabar o básico. 那些, né? Eu coloquei a ordem inversa do que a gente costuma aprender. 那些 quer dizer aqueles. Isso não tem gênero, tá, gente? Eu estou traduzindo como estes, aquelas, né? Estes, estas, aquela, istos, né? Estes, estas, istos. Não tem istos. Aqueles, aquelas, aquilos, né? Não tem também aquilos, aquilo, mas no plural, né? A ideia do que tem que ser no plural. E nasce seria quais. Naga é qual, nasce é quais. Vocês podem anotar aí que o xie é quase o plural de g. Mas coloquem muitas aspas aí, tá? É só uma forma de vocês entenderem onde o xie se encaixa na frase, mas não dá para dizer que o g é o plural de xie. O xie é o plural de g. Mas é como se fosse, porque ele vai representar, enquanto o ig é um, e xie é alguns. Eu e xie, eu ig, naga, na xie. Quando a gente faz essa comparação, acaba sendo o plural. Mas você não pode falar, por exemplo, san xie, né? Sang já é 3. Não dá para falar san xie. San xie não dá. Não pode, estar errado. Então, a gente pode colocar assim, muitos entre aspas, que seria isso. Aí nós temos aqui Ipan, né? Pulando aqui pro Ipan, pra gente entender o Ipan, a gente tem que entender o que é o pan. Pan, gente, o ideograma é bem sugestivo. Metade, né? Metade. Então, tem o Zhong, olha que legal. O Zhong, esse ideograma daqui é o meio. Vou dar até zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Zhong é meio e aqui Pan é metade. Pan, metade. Zhong é meio. Então, são palavras diferentes, logo tem significados diferentes, por mais que elas tenham sentidos e ideias semelhantes. Pan é uma metade. Metade. Nós já vimos ano em mandarim lá atrás, nos advérbios de tempo. Panyan, se você lembra o que é nian, você sabe o que é panyan. A gente pode dizer que é metade de um ano, meio ano, ou semestre, né? Pantian, metade de um dia, metade, tian é dia, metade de um dia. Curiosidade, dica cultural aqui, essa expressão metade de um dia, pantian, ela é comumente usada, ela é mais usada para representar muito tempo, sabe? Então, quando você fala assim, em português, né? Eu fiquei 1 século na fila do banco. Esse 1 século não é real, né? Você não ficou 100 anos ali, você ficou muito tempo, tempo pra caramba. No caso do mandarim, a expressão usada para representar tempo pra caramba foi pantian, né? Você não fala 1 século, você fala pantian, ou eu esperei você por um tempão, por 1 século. A gente fala, eu esperei você por meio dia, metade de um dia. Pantian. E pan, logo é uma
metade. Você está se referindo a uma metade porque tudo tem duas metades. Então, e pan,我要一半, né? O pan aqui, metade, é quase como se fosse um substantivo. Você pode usar o pan como quantidade, substantivo e quantidade, tá? Então você fala 一个, 两个, 三个, e aí as coisas que dá para dividir na metade, você vai falar 半个, você pode falar 半个, meia hora, 半个小时, você pode falar meia pizza, 半个pizza. Agora você não pode falar meio amigo, né? 半个朋友 não dá, porque não dá para dividir, você não vai usar o pan. Já no caso, 一半 é o substantivo. Quanto você quer? 我要一半, eu quero metade. Tá? Não dá pra falar 一半个, não, aí não. Ou é 半个, ou é 一半. Só que 半个, ele vai vir antes do substantivo. Antes do... Eu coloco aqui adjetivo, é isso que eu queria dizer. Adjetivo. Ele vai vir antes. Então você tem um substantivo, como eu falei, pizza, hora, e panca está adjetivando esse substantivo, dizendo que é meia hora, metade de uma hora. Tá quantificando, né? Como se fosse um numeral. E aí, duas expressões com i ainda faltam. Nesse caso daqui, o i é quantidade. Nesse caso daqui, lembra quantidade. Ichi já não é uma quantidade. Ichi é uma ideia de unidade. Chi dá a ideia de levante, levantar, erguer. Tá? Você subir, até se levantar da cama, a gente aprendeu Qi Chuan. Foi isso? Qi Chuan. Deixa eu ver se eu busco aqui o Qi Lai. O Qi nós vimos sim, ó. Até, não sei nem porque eu coloquei aqui nos ideogramas básicos, menos o ideograma. Na aula 10, eu consultei aqui o meu banco de dados. Isso aqui, ó, já sai daqui, ó. O Qi, eu acabei colocando ele, ó. Qi não é ideograma novo. Quem estava atento às aulas, já sai menos um ideograma aqui, ó. Quando eu colocar as anotações da aula lá na comunidade Wuhan, que der no Discord, que eu recomendo que você clique no link aqui embaixo e entre, participe, e os canais pode comentar lá, tirar dúvidas, quando você for lá pegar as anotações da aula, aqui tem menos do que o que a gente começou na aula, são 16 só, porque Qi a gente já viu, que é levantar, acordar. E aí, Ichi dá a ideia de unidade, de levantar junto. Quando a gente fala Ichi, quer dizer junto, né? Junto. Então, Ichi é a condição, o adjetivo junto, unido. Então, 我们一起吃饭. O que quer dizer essa frase? 我们一起吃饭. Nós vamos comer junto. 我们一起吃饭好不好? É uma proposta, né? 我们一起吃饭. Beleza? Tá bom ou não tá bom essa proposta? 我们一起吃饭. 我们一起去. Vamos juntos. 我们一起去. 一起去. 一起学中文. 一起学习. 一起学习. Vamos estudar juntos. Que tal? Então, 一起 é junto. E da mesma forma que em português a gente diz que tá junto é como se fosse um relacionamento amoroso. Ah, eles estão juntos. No mandarim funciona também. 他们在一起. Eles estão juntos. E aí vai depender do contexto, né? Você está marcando com os amigos para um show. Ah, cadê fulano? Cadê ciclano? Ah, eles estão juntos. Não é descrevendo uma relação amorosa aí, né? Então, 他们在一起 vai usar nesse sentido. E também para dizer que os dois estão juntos, você fala 一起, 一起, 一起来, 一起来, vamos comigo, vem comigo, né? Vem comigo, 一起来, vamos ler juntos. 一起读书, 一起读, 一起读, né? Du não é a leitura, a gente viu na aula passada a leitura. 一起读. Então, é isso. O iti tem muito uso, não dava para sair do básico sem ele. E por fim, do nosso vocabulário com i, né, que vai entrar na parte de comparação, já está aqui embaixo. E yang. Yang. Dá até para entrar no vocabulário aqui separado. Yang significa aparência. Aparência. Externalidade. É o que está por fora, o que mostra, né? Yang é o que você mostra, o que você escolhe apresentar. Yang. Então, yang é aparência. E yang. Uma aparência, né, literalmente, na verdade quer dizer igual. Igual. Então, yang, igual. É um adjetivo, né? Este é igual. 这个一样.
Naga, como é que fala diferente? Então, bu yang, bu yang. Chinês é muito fácil. Bu yang, você bota o bu na frente, aí vira diferente. Yang é igual. Como é que fala diferente? Bu yang. É muito lógico, é muito maravilhoso essa língua. Então, comparação, como é que a gente vai fazer isso? Para finalizar nossa aula básica hoje. Comparação não é complicado, mas é uma lógica bem diferente da do português. Temos 4 termos aqui de comparação, tá? Que a gente vai usar para fazer comparação. Igual, você está comparando uma coisa com a outra, esses dois são iguais. Yang. Você tem o bi, que é outro recurso para comparar. Tem o cha, que a gente vai usar, vai aprender aqui como usa para comparar. E o zui, que é um superlativo, né? Superlativo, vocês lembram da escola, é o mais do mais. Então, o mais caro, o mais barato, o mais melhor de bom, né? O mais tudo, você vai usar o zui. Então, o zui é o mais simples, vamos começar por ele. Zui é a ideia de superlativo. Superlativo. Não vão traduzir como mais, porque ele não é soma, ele não serve para soma. Então, ideia de superlativo aqui, ó. Ideia de superlativo. Como é que a gente usa o zui? Zui, repete comigo. Zui. Zui, 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 zui. Agora é a hora da gramática na aula de hoje. Zui. Zui, zui, zui. 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 E aí vai vir um adjetivo depois. Simples. Então, 2 exemplos. Zui hao. Hao é bom. Zui hao acaba virando melhor. Hou. Quem lembra o que é hou, gente? Hou. Hou, nós vimos lá atrás. Deixa eu pegar no meu banco de dados aqui, ó. Hou, para ajudar você a localizar no seu caderno. Aula 7. Hou. Hou significa atrás. Não é isso? Atrás. Então, zui hou, o mais atrás é o último, galera. O último. Zui hou, último. A próxima semana, né? 下个星期, a gente já aprendeu isso. 下个星期是我们最后的课，我们最后一节课. Essa frase a gente já aprendeu tudo. Olha só que magnífico. A gente está na aula 16 e eu poderia falar essa frase aqui. Se você aprendeu, absorveu tudo que a gente viu, você já deveria entender. 下个星期是我们最后一节课. Não é de verdade, né? Não é a última aula, porque Mandarim Live tem toda semana. Mas é a última aula básica. Última aula básica. Não, 最好, melhor. 最后, último. Se eu quisesse falar o pior, 最不好, 最不好, também poderia falar 最不好, né? Então, 最 é muito simples. A gente já viu palavras como difícil. Nan, mais difícil. 最难. Chinês é 最难吗? É o mais difícil? 不是. 最容易. Quem lembra o que é 容易? 最简单. O mais simples, o mais fácil. 最简单. O mais caro. 最贵. O mais barato. 最便宜. 最 mais adjetivo é isso. E ainda dá para superlativizar alguns verbos, né? O que você gosta mais? 最喜欢. O que você ama mais? 最爱. Né? Dá para falar o que eu lembro mais? 最记得. Eu nunca ouvi essa expressão em chinês, mas talvez dê. Agora não dá para falar o que você mais vê, o que você mais fala. 最说 tem que falar o que você fala com mais frequência. Tá? Presta atenção nisso. Nem todos os verbos a gente consegue superlativizar assim, intensificar assim. Então, o que você fala com mais frequência, então você vai falar mais frequência, fala 最常说. Aí sim. Chang a gente não viu, mas fica aí a dica. Não vai ser literal como no português. Alguns verbos a gente não consegue fazer isso. Gostar consegue, amar consegue. Alguns conseguem. Aí você só vai descobrir quais os verbos cabem usar o zui e os que não cabem, convivendo e descobrindo o que é que os chineses falam, né? Não tem segredo aí, não. Tem que ter mais referência em chinês, escutar mais música em chinês, ver mais série em chinês, mais coisa em mandarim, tá? Então, zui é simples. Agora vamos para o Yang. Como é que a gente diz que uma coisa é igual a outra? Agora a gente vai para o Yang, que eu acho esse muito fácil de entender a lógica. Quando você diz que é igual, né, duas coisas são iguais, você tem que dizer que coisas são essas.
Você está comparando o que é igual ao que. Tá? E aí, gente, lembra da estrutura de frase lá atrás. Primeira aula prática, né? Aula 3, que a gente dizia, isso é grande, isso é pequeno. A estrutura mais simples, sem verbo de ligação. Agora a gente vai seguir essa ordem. Só que você vai dizer que o que é igual? Igual é o predicado da gente. Você vai dizer que o elemento A e o B, o elemento A e o B, o elemento A com o B, são iguais. É simples, tá? Eu quero dizer, eu sou igual a você. Eu vou colocar aqui um elemento A, o O, gani, 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 o gani, yang, o gani, yang. Eu sou igual a você. O meu chinês é igual ao seu. 我的中文, o meu chinês, 跟你的中文一样. O meu celular, 我的手机, 跟你的手机一样. 我的老师, 跟你的老师一样. Você vai pegar dois elementos, bota na frente que você está comparando e diz que é 一样, é igual. Simples, 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 gente. Como é que vocês vão decorar isso? Treinando, né? É treino. Acordou 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, senta na mesa ali e vai treinar, fazer 10, 20, 30 frases com essa estrutura de igual e compara as coisas que você já sabe falar. Ah, o meu macarrão é igual ao seu. A minha calça é igual à sua. E meu irmão é igual ao seu. Só para você treinar, ver como é que fica a frase. E fala em voz alta e tenta pronunciar isso até você conseguir falar naturalmente. É assim que a gente destrava a fluência, tá? Então, elemento A com o elemento B, ia. E aí outro padrão que vocês podem adicionar é dizer igual no que, ser mais específico. Né? Por isso que eu tenho essa segunda opção aqui. Mais o adjetivo. Então, se eu quero dizer que é bom igual, os dois são bom igualmente bons. A, com B, iam, hao. Você vai botar o adjetivo depois. Eu estou com tanta fome quanto você. Eu estou igualmente faminto. 我跟你一样饿. O meu celular é tão barato quanto o seu. É igualmente barato como o seu. 我的手机, meu celular, 跟你的手机, com o seu celular, 一样便宜, que é barato. Né? Então, você quer dizer que o chinês é tão fácil quanto o inglês. Você vai dizer 中文跟英文一样简单. É simples, é simples. Anota isso daí, essa formulazinha, e faz frase. Vai tirar a semana inteira para praticar frases comparativas. Já tem o superlativo. Qual é o mais fácil? 最便宜, 最简单是什么? Qual é a pergunta? 最简单是什么? E aí, aqui temos esse com aquele é igual. Então, duas estruturas comparativas. Você já está o superlativo e você já tem o igual. Agora, a gente vai comparar com a estrutura be. Be é fácil também. Da mesma forma que você construiu essa frase aqui sem verbo de ligação, né, você pegou uma relação, dois elementos, dois substantivos, dois pronomes, e colocou que eles são iguais, sem nenhum verbo de ligação. Isso é isso. Esses dois são iguais. No chinês, a gente vai usar o be, que o be vai juntar os dois com a ideia de comparação, onde o primeiro é mais. O primeiro é mais. Mais o que, Juan? Mais o que você falar depois. Tá confuso? Tá muito abstrato? Então vamos lá. A, B, B. A gente pode traduzir, para você acompanhar o raciocínio, que be significa mais que nessa estrutura. Entre aspas, tá? Porque não é literal isso aqui. Mais que. Então eu coloco assim, ó. A mais que B e vem o adjetivo. A mais que B, bonito. Como é bonito em chinês? 好看. 好看, bom de ver. 好看. A, B, B, 好看. A é mais bonito que B, né? Quer dizer isso. A mais que B, esse A, B, B, 好看, tem que falar nessa ordem. A, B, B, 好看.
E eu quero falar que A é menos bonito que B. Não existe comparação de inferioridade no mandarim. A gente vai usar a lógica que ou você fala que é mais feio, ou você... É sempre mais, né? Ou é mais bonito, ou é mais feio, ou você vai trocar a ordem desses sujeitos que você está comparando. Ou é B mais do que A, ou é A mais do que B. Não existe menos que. Tá? Então, se eu quero falar A é mais bonito que B, A, B, B, hao kan. Ah, mas eu quero falar que A é menos bonito que B. Então, eu troco. B é mais bonito que A. Entendeu? A gente não precisa ter uma outra forma de falar. A gente só muda a estrutura. Mantém a estrutura, só muda a posição, que aí você faz a comparação. Então, qualquer adjetivo aqui, você vai fazer uma comparação. Você quer dizer, você perguntou a idade, e vai dizer, eu sou mais velho do que você. Mais velho em chinês a gente fala, eu sou grande, maior do que você. Né? Não é literal, não é altura. Não é gao, é eu sou mais grande. Eles usam, da mesma forma que pergunta, né, a idade, ni duo ta, quão grande você é, né? Para comparar a idade, a gente fala, eu sou mais grande do que você. Né? Estou traduzindo mais grande para vocês entenderem a lógica, mas não se deve traduzir literalmente. A gente fala, eu sou maior do que você. Nesse caso é, wo bi ni ta. Eu sou maior do que você. Ah, Juan, se eu quisesse falar mais de altura, aí você usa o verbo, o adjetivo, né? Alto. Wo bi ni gao. Se eu quero falar, ela é mais alta do que eu. Ta bi wo gao. Eu sou menor do que você. Wo bi ni xiao. Ou então, ni bi wo tá. Você pode trocar a ordem, né? Então tem essas possibilidades. Então, estrutura do bi, mais do que, mais que, fica muito simples. E por fim, a gente vai usar o cha. Essa palavrinha aqui que é comparação. É muito parecido com o yang. Yang você diz que o elemento A é igual ao elemento B. Só que você fala elemento A com o elemento B são iguais. No cha significa diferença, né? Cha significa diferença, falta para chegar em algo, né? Cha. Então, o adjetivo que você vai descrever as coisas, já pode tirar o zui aqui que a gente já viu. O adjetivo é chabuduo, que a diferença não é muita. Diferença não muita. Lembra que do é muito? Duoshao qian? Duoshao. Então, chabuduo quer dizer não é muito diferente. E se você quiser dizer que a diferença é absurda, é grande, tem diferença. Cha hen duo, cha hen duo, diferença é muita. Então, é muito diferente. Então, você quer dizer, o nosso chinês é quase a mesma coisa. Você pode tanto dizer, o meu chinês com o seu, 我的中文跟你的中文差不多. Ou então posso dizer, 我们的中文, os nossos chinês, 差不多. Difícil? 难吗？不难. Olha só. 我们的中文差不多。我的中文跟你的中文差不多. Essas duas frases querem dizer a mesma coisa. Anota aí para ficar de modelo para vocês fazerem mais frases. Então, nós acabamos de ver 4 estruturas comparativas. De novo, este é igual àquele, na verdade a gente fala este e aquele são iguais, sem verbo de ligação. Bi, este é mais do que aquele. 这个比那个 alguma coisa, né? Se for melhor. 这个比那个好. 我比你好, eu sou melhor do que você.
你比我好, você é melhor do que eu. 差 significa diferença, né? Então você pode dizer 差不多 ou 差很多. Diferença é muita ou não é muita. E aí você vai comparar dois elementos ali, que nem o e yang. É o A e B, 差不多. A com B, 差很多. Muito diferente. O meu chinês é muito diferente do de vocês. 我的中文比跟你们的中文，我的中文跟你们的中文差很多，差很多。Ok? E o 最 ideia de superlativo, 最好, 最贵, 最便宜, 最简单, 最难, 最... Qualquer adjetivo depois vai virar o superlativo. Beleza? Essa foi a nossa comparação. Mas eu também, aproveitando a aula de despedida, né? Tem a aula da semana que vem ainda da básica, que vai ser revisão. A gente vai levantar tudo que a gente viu nessas 17 aulas. Então, eu estou deixando aqui adjetivos que a gente precisa saber, né? Também é básico. Então, Lao significa velho, né? A gente já conhecia esse ideograma de Lao Shi. Lao significa velho. Lao Ren, aí é idoso, a pessoa velha, né? Lao Ren, idoso. Xin significa novo. Mas não é novo no sentido de jovem, é novo da coisa que foi recém-feita, recém-construída, recém-comprada. Então, eu vou deixar como dever de casa vocês descobrirem como é que fala novo no sentido de jovem. Você é mais novo do que eu, nesse sentido. Tá? Pesquisar. Fique aí para lição de casa, tarefa para vocês investigarem chinês. Vocês têm que ser curiosos. Estamos acabando as aulas básicas. Vocês têm que começar a aprender a descobrir palavras por si só. Se tiverem dúvida, manda mensagem lá na comunidade Wuhan. E aqui, Xin é novo. Xinnian, a gente já viu o ano. Xinnian é ano novo, né? Re é quente, muito útil, porque a gente fala de clima, fala de comida. Lan é frio. Também usado para clima, mais do que comida. Normalmente a gente não fala lan para comida. Tipo, café não pode usar lan. Café frio, café gelado, a gente usa outro adjetivo. Também vou deixar para vocês procurarem como é que fala jovem, sentido de jovem, contrário de velho, de idoso. E frio, contrário de quente, mas é para comida, essas coisas. Então, já dou a dica que não é sim para jovem e não é lan para comida. Se vocês acharem um outro, vocês procuram lá e colocam no grupo, na comunidade. E aqui algumas frasezinhas para desafiar vocês. É aula gravada, mas eu não deixei aqui de colocar vocês para testarem. Estou interagindo com vocês, chat. Estou interagindo com vocês. Então, 昨天比今天热. 昨天比今天热. Aqui é o elemento A, né? Eu vou marcar aqui elemento A e o elemento B com o adjetivo. Quem lembra o que é 昨天? Quem lembra o que é 今天? Quem lembra o que é 热? Ó, 热. Então o que eu estou dizendo nessa frase? Manda aí para mim no chat. Manda aí para mim no chat que eu vou... Quem sabe eu estarei assistindo essa aula. Eu apareço no chat. Não sei onde vou estar. Provavelmente eu vou estar em trânsito, entrando no avião para a China, tá, gente? Por isso que eu estou com essa aula gravada. Eu não justifiquei a aula de hoje gravada, mas é isso. Eu estou em viagem para a China e por isso a gente não conseguiu ter a Mandarin Live ao vivo. Mas estou aqui mantendo a aula de vocês. Então, para finalizar, 明天比今天冷. Dever de casa. Traduz essa frase aí. Elemento A comparado com o elemento B. Elemento A comparado com o elemento B. 他比我老. Quem lembra o que é Lao? Ele é mais velho do que eu. Né? Mas aí já está considerando que os dois são Lao. Normalmente a gente não usa esse termo para comparar as pessoas, só se são duas pessoas idosas. Mas a gente vai usar tá, né? Idade a gente usa tá. Tá比我大. Tá nianjin, a idade dele, 比我大. E aqui tem uma oração sendo comparada, duas estruturas, né? Tipo, o celular que você comprou, 你买的手机比我买的手机贵. Não vou traduzir a frase toda, mas eu quero que vocês compreendam essa frase. E aí fica como lição de casa. Todo elemento A está aqui, sempre dividido pelo bi, né? E ali está o adjetivo no final. O adjetivo sempre vem no final dessa comparação.
Ok? É isso. Usem essas frases como base. Eu vou publicar lá na comunidade algumas frases comparativas com o que a gente aprendeu hoje e nas aulas anteriores para vocês praticarem. Eu quero que vocês façam mais frases usando as minhas frases como base, né, como inspiração. Basicamente vocês só vão mudar ali uns elementos para entender o que vocês estão fazendo. Pratiquem bastante, façam bastante frase. Estudem isso por uma semana, como eu falei, isso é conteúdo para uma semana. Foi muita palavra, foi mais de 50 palavras. Então, dá para vocês aprenderem 7 palavrinhas por dia. Para a galera que já está num ritmo de estudo bom, não é muita coisa. Mas você precisa gastar ali cerca de umas meia hora por palavra para fixar. Então, tira meia hora por dia para estudar mandarim. É importante o estudo diário. Não desista, a gente está chegando no final das aulas básicas. E isso é mais do que a maioria dos cursos entrega para vocês, com curso pago, tá? A gente vai levantar tudo isso na aula que vem, na revisão, então é interessante que você apareça aqui, mas são mais de 300 palavras que a gente viu aqui, tá? Tem muito curso que cobra R$ 1.500 para ensinar isso do básico. E eu estou deixando isso aqui de graça porque, primeiro, é o básico, gente. A caminhada para o chinês é longa, tá? É enorme. E eu acho que vocês merecem pagar um curso que ensina até o avançado. Então, eu estou dando logo o básico aqui para vocês só comprarem cursos que levam além do básico mesmo. Não adianta vocês pagarem um curso básico e depois vão deixar vocês órfãos porque eles não têm material do avançado. Eu tenho, a Academia Gurhan tem. Então, se você quiser ir até além do básico, lá no avançado, aqui no link da descrição tem tudo que vocês precisam. Qualquer dúvida, manda pergunta e não esquece. Se inscreve no canal, deixa o like. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. E essa frase eu vou deixar no mistério para quem sabe no futuro você voltar aqui e entender o que eu falei numa velocidade bem natural. Valeu? Até a próxima. 谢谢大家，我们再见，再见。A gente se vê semana que vem.